Oi, gente, então, eu vim aqui falar um pouquinho sobre economia criativa, uma história que eu caí de paraquedas, literalmente, há 2 anos atrás, quando uma professora da faculdade, enfim, que eu acabei 8 anos atrás, mas me chamou para entender um projeto que ela estava participando. Como o Thompson falou, eu sou do mercado de luxo, e uma das premissas do mercado de luxo é o culto ao patrimônio. Uma das coisas que a gente trabalha aqui também é o culto ao patrimônio. A gente tem que entender até onde vai uma cidade, até onde vai o espaço público. E aí eu trouxe... Eu trouxe aqui a definição... Eu trouxe aqui um pouco a definição do que é, e na verdade quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de a junção da economia do conhecimento com a parte cultural. O que é essa parte cultural? A moda, as artes, artesanato, arquitetura, design. E o que é a economia criativa? É a junção dessas duas áreas que transforma empreendimento, empreendedorismo e criatividade e cultura em negócio. Isso é uma área bastante nova no Brasil, as pessoas ainda estão discutindo, muita gente ainda está tentando inventar a roda, mudando teoria e não sei o quê, e enfim, esse não é o foco aqui hoje, eu vou explicar muito rapidamente. Ela nasceu na Austrália, numa época de crise, em 1990, se eu não me engano, foi para Londres, e de lá se desenvolveu, e daí veio todas as teorias que a gente vê hoje, toda a literatura que tem. Com isso, ela é um sistema econômico de fato. Hoje ela se baseia entre conexões entre espaço público e pessoas. Eu vou explicar isso direitinho para vocês daqui a pouco. E cultura, gente, desculpa. Cultura como um ativo da cidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se uma pessoa aqui em Brasília, que é uma cidade planejada, ela é toda baseada dentro da Carta de Atena e ninguém explora isso. E a gente tem uma série de turistas que vêm da Alemanha para cá para entender o que é a cidade e ninguém sabe nem que essas pessoas vieram para cá só para ver a arquitetura da cidade. A gente tem hoje 38 museus catalogados aqui e eu bato uma aposta com vocês se a gente consegue entrar nesses museus e ver de fato o que tem lá dentro e o estado de conservação deles. Então a gente não utiliza o nosso ativo cultural em benefício da cidade, em benefício do que a gente aproveita. Com isso, essa aqui só para vocês terem uma noção, eu não vou me ater aqui a teorias, das 13 áreas de conhecimento que a gente tem, essas áreas juntas, elas hoje rendem mais que a indústria do armamento e a indústria do petróleo. Então isso aqui não é uma viagem, isso é algo que realmente vira um negócio. Para vocês terem uma noção do impacto econômico que isso hoje tem no Brasil, 16, alguma coisa do PIB do país, tem um salário médio de 2.293 e representa 9,54% do total de empregos formais hoje. Isso aqui não é qualquer coisa, tá? E eu trouxe alguns cases para ilustrar do que a gente está falando e como é que isso é aplicado. Por exemplo, tem Lens é uma cidade na França, no norte da França, que é considerada uma das cidades mais pobres do território francês. Em 2004, Jacques Chirac visitou o local, vivia de mina, e a mina fechou e não tinha mais nenhum tipo de economia ativa na cidade. E aí eles viraram e falaram, ok, precisamos valorizar o patrimônio. O que é valorizar o patrimônio nesse caso? O Musée du Louvre é um patrimônio francês, ele está dentro hoje do Comitê Colbert, que é um comitê que valoriza toda a cultura francesa, tudo que é de origem francesa, de patrimônio, do savoir-faire, enfim, de todo o estilo de vida francês. Para vocês terem uma ideia, a Universidade da Sorbonne, Air France, Casa da Moeda e todas as marcas de alto luxo, Lalique, Chanel, Dior, todas essas empresas fazem parte do Comitê Colbert. Eles pegaram o Museu do Louvre e falaram, vamos colocar nessa cidade e fazer com que as pessoas se mobilizem aí até esse museu
e a partir dali se desenvolva toda a parte turística e tudo que tem. Isso aconteceu, esse museu foi inaugurado agora, dia 4 de dezembro de 2012. O presidente François Hollande foi para a inauguração, foi mostrar uma nova economia. Já tem mais de 60 projetos na cidade para desenvolvimento de economia. Para vocês, o museu ele fica exatamente no meio da vila, é uma cidade de 50 mil. Está aqui, e hoje a gente tem um outro exemplo dentro dessa economia, Bilbao, que era uma cidade siderúrgica, tinha nada, acabou a siderurgia, o Frank O'Jerry foi e desenhou o museu, foi implementado, tinha uma taxa de desemprego de 25%, hoje até 2009 estava em 4%. Isso tudo vai desenvolvendo a cidade, então é um movimento artístico que você faz, que passa a desenvolver toda a cidade, toda a economia daquele local. Está aqui o museu. Aqui em Brasília a gente tem um caso que é da Poena, não sei se vocês conhecem, que é uma marca de roupa. A Kátia, que é essa morena ao centro, ela pegou um grupo de pessoas em São Sebastião. Essas pessoas elas não tinham do que viver, não tinham meio de subsistência, e ela ensinou essas pessoas a tricotar, a fazer crochê. Formou-se uma cooperativa, ela começou a chamar algumas pessoas para desenvolver corte, enfim, roupas. Essas roupas passaram a ser bordadas, essas roupas passaram a ganhar o mercado, essas roupas passaram a ser vendidas na Magrela, para quem não sabe, enfim, é a maior casa, loja de luxo de Brasília. Passou a ser vendida na Magrela, ela conseguiu com que a Rede Globo colocasse Cláudia Abreu com ela na novela. Ela desfila São Paulo Fashion Week, ou desfila Fashion Rio, e hoje todas essas pessoas vivem deste trabalho. Então, uma comunidade em São Sebastião que não tinha do que viver, transformou o artesanato em artigo de luxo, o mercado da moda se desenvolveu com isso e começou a ganhar dinheiro. Isso é negócio. Já que a gente está falando de Páscoa, né, domingo que vem, eu trouxe um exemplo aqui no Brasil, que a gente tem que é super famoso, mas que não é bem desenvolvido no seu potencial. Eu estou falando de Nova Jerusalém. Nova Jerusalém fica lá em Recife, perto de Caruaru, em Pernambuco, perto de Caruaru. A gente tem agora todo o movimento da Páscoa, toda a encenação de Cristo. Esse movimento ele só acontece nesta época do ano. Eu garanto a vocês que tem outras passagens da Bíblia que poderiam ser teatralizadas e que fizesse com que a região fosse melhor desenvolvida. Por quê? Porque esse é um período agora que ainda tem chuva, que ainda tem alguma coisa que as pessoas poderiam desenvolver. Essa é agora, neste momento, essa semana, a cidade recebe quase o triplo da população dela. Por que não desenvolver isso uma vez por mês? Por que não trazer essa coisa, esse desenvolvimento cultural e gerar economia para a cidade, fazer com que as pessoas se desenvolvam? E aí, enfim, a gente tem Nova Jerusalém, que não é trabalhada só nesse período, tem apoio da Globo, tem apoio de tudo, acabou a Páscoa, fecha, nada mais acontece. Então, assim, eu vim aqui hoje mostrar para vocês que é possível a gente fazer uma parceria público-privada, como um estádio de futebol no meio do nada pode ser um tipo de economia criativa. No meio do nada não vai ser no deserto. Mas ele, a partir do momento que ele está implementado em uma cidade que não tem economia desenvolvida, que você começa a transformar a parte de transporte, a parte hoteleira, toda a parte de estrutura turística para as pessoas, você vai transformar a economia, porque elas vão precisar de comer, de dormir, de sair, de se locomover. E aí o Brasil agora começa a pensar nisso. E essas reuniões que eu fui, foi inclusive na Secretaria de Cultura. Existe uma pasta no governo ligada à Secretaria, existe verba para isso, para apoiar projeto. E a questão é, não tem projeto. Então a gente tem todo um incentivo, a gente tem os meios de fazer. Nós somos um dos países mais criativos do mundo e a gente não sabe ganhar dinheiro com isso. Ser criativo para ganhar prêmio e nada é para continuar criativo. Mas como é que transforma isso em dinheiro? Então hoje eu vim aqui, na verdade, chamar vocês para entender
esse cenário um pouco, e enfim, empreender nisso, de repente fazer algum projeto para Brasília que isso seja desenvolvido, que a gente consiga trazer. Aqui em Brasília a gente tem tanto turista que vem para cá verificar a arquitetura, que o Hotel Brasília Palace se sentiu obrigado a fazer uma apostila e a mostrar toda a sua história, de como foi feito, de qual foi o período histórico, o que aconteceu, inauguração de Brasília, quais os painéis de Atos Vulcão que estão lá. Vem gente aqui só para ver isso, e eles fazem questão de ficar hospedados lá. Então, enfim, a gente tem aí todos os mecanismos para empreender, tem o governo, existem parcerias públicos-privadas, é só querer. É isso.